Seja muito bem-vindo ao Livrosofia. Meu nome é Ramon e se você está aqui comigo hoje, você provavelmente é do time que gosta de ler. E não só best-seller não, você curte os livros clássicos da literatura, os livros que contam histórias do passado, essas coisas mais densas, essas coisas mais filosóficas, né? Então, se você é essa pessoa também, eu acredito que você deva compartilhar uma pequena percepção comigo, a de que a gente romantiza demais as épocas antigas, o passado. Tipo assim, quando a gente pensa em Roma antiga, a gente imagina o quê? A gente imagina gladiadores honrados, senadores eloquentes, imperadores sábios, toda aquela imagem clean de civilização e cultura. Mas se eu te dissesse que essa Roma também era bagunçada, era vulgar, era cebosa, era cheia de gente tentando se passar por rico, cheia de aproveitadores, charlatões, novos ricos sem classe. E se eu te dissesse que em 60 depois de Cristo, alguém escreveu exatamente sobre isso, sobre a Roma real, a Roma das festas bizarras, dos golpistas, das orgias, do dinheiro sujo, um livro bem obsceno e escandaloso que a igreja tentou apagar ele da história por séculos. E que livro é esse? Satíricon, de Petrônio. Um cara que viveu na corte de Nero, um imperador louco, e que conhecia os podres de Roma melhor do que ninguém. E esse livro é praticamente uma exposição completa de Roma que ninguém admite que existiu. A Roma real, a Roma suja, a Roma drogada. Então, fique aí hoje que nós vamos falar de Satyricon de Petrônio. Antes de entrar na história, como é de costume, eu gosto de dar aquela contextualizada introdutória. Então, vamos entender quem foi Petrônio. Ele viveu no século I depois de Cristo, durante o reinado de Nero, e entre 27 a 66 a.C., mais ou menos. Ele era da alta sociedade romana, rico, refinado, e tinha um cargo curioso lá na corte. Ele era o árbitro da elegância de Nero. O trabalho era literalmente dizer o que era chique, o que era refinado, o elegante e o que não era. Se Nero, por exemplo, ia dar uma festa, Petrônio tinha que aprovar o cardápio, a decoração, os convidados. Mas, ao mesmo tempo, ele também era um cara que era conhecido por ser dissoluto. Ele dormia de dia, curtia de noite, frequentava os piores lugares de Roma, mas sempre com estilo. Então ele conhecia os dois mundos, o da elite refinada e o da ralé da cidade. E em algum momento ele decidiu escrever sobre isso, criar uma sátira brutal sobre a sociedade romana. E o resultado disso foi satírico. Agora que, assim, só um detalhe: o livro que sobreviveu até hoje é só uma fração do original. Provavelmente só uns 10% a 20%, sabe? O resto se perdeu. Ou foi destruído pela igreja, porque o livro era considerado pornográfico, sabe? Então a gente tem apenas fragmentos, pedaços da história. Mas mesmo assim dá para entender a vibe toda do livro. Então assim, Satyricon, ele não tem uma estrutura tradicional. Não é uma história linear com começo, meio e fim. É tipo assim, é uma viagem, é um pouco caótico, sabe? Sem um destino certo. Só aventuras malucas pelo caminho, sabe? E os protagonistas são três caras: Encólpio, Acilton e Gilton. Encólpio é o narrador e personagem. Ele era um estudante fracassado que fica filosofando sobre a vida, mas vive se metendo em coisa errada, como a gente diz aqui, sabe? Ele vive no desacerto. Acilton é um amigo e rival dele. Os dois estão sempre brigando. E Giton é um garoto jovem bonito que tanto o Encólpio quanto Acilton são apaixonados por ele. E Giton fica alternando entre os dois, causando ciúmes e rivalidade entre eles, sabe? E sim,
É um triângulo amoroso de três homens. E Petrônio trata isso de forma completamente natural, sem moralismo, sabe? Sem drama. Então, os três, eles vagavam pelo sul da Itália, passando por várias cidades, se metendo em confusões, conhecendo gente duvidosa. E cada episódio é como se fosse assim, é uma crítica a algum aspecto da sociedade romana, sabe? O episódio mais famoso e o que sobreviveu mais completamente é o Banquete de Trimalquião. É tudo nome estranho, né? Trimalquião é um liberto, ou seja, ele era um escravo que conseguiu comprar a sua liberdade e que ficou muito rico. Não diz muito com o que é, mas ele era um homem rico. E ele é tipo daqueles emergentes que, quando ganha dinheiro rápido, e não sabe como se comportar, sabe? Que cresceu muito rápido na vida, mas não perdeu os maus costumes. E ele convida Encólpio e os amigos para um banquete na casa dele. E o banquete é um negócio bem bizarro, absurdo, sabe? Primeiro pela casa, o livro relata ela como gigantesca, cheia de decorações bregas, sabe? Estátuas douradas, mosaicos exagerados, sabe? Tudo para ele se autoafirmar como rico. E aí começa o jantar. E é uma coisa bem doida mesmo. Cada prato era como se fosse uma performance teatral. O primeiro prato eram ovos, mas não são ovos de verdade. Eram cascas de ovos que eram recheadas com passarinhos temperados. Segundo o prato, era o que? Era um zodíaco comestível. Tipo, cada signo representado por um alimento diferente, sabe? Áries é o carneiro, o touro, a carne do boi, e por aí vai. E o terceiro prato foi um javali. E quando abriram a barriga do javali, saíram pássaros voando, sabe? Tudo era bem exagerado, tudo era um espetáculo. Porque Trimalquião, ele queria impressionar. Queria que todo mundo soubesse que era o novo rico do pedaço, sabe? E entre os pratos ele ficava contando histórias sobre como ficou rico, sobre seus negócios, sobre como ele era esperto, mas tipo, as próprias histórias revelavam quem ele era, sabe? Que era um cara meio burro. E ele confunde datas históricas, ele cita filósofos errados, acha que está sendo refinado, sabe? Ele quer transparecer isso, mas ele tá pagando mais de ridículo pro povo lá, sabe? Os convidados ficam lá fingindo que tá tudo ótimo, ficam elogiando ele, enchendo a bola, sabe? Porque queriam favores por trás. E tudo isso era uma sátira aos novos ricos, aos bajuladores que viviam em volta dele, sabe? E teve um momento lá que Trimalquion fez um ensaio do próprio funeral, no meio da festa, ele deitou num catafalco, sabe? E ele pediu para os escravos chorarem, para tocar uma banda fúnebre, porque ele estava obcecado com a própria morte. E ele queria garantir que ia ter um funeral digno, sabe, de gente rica, mas ele estava sendo só patético e hilário. E é triste também ao mesmo tempo. Fora o banquete de Teumaquião, tem vários outros episódios meio malucos e meio fragmentados que sobreviveram. E tem uma parte onde Encólpio fica impotente, literalmente, por causa de uma maldição do deus Príapo, deus da fertilidade, e ele meio que profanou esse deus, e ele fica desesperado, ele tenta de tudo, consulta feiticeiras, faz rituais, porque na Roma Antiga a virilidade era tudo para o homem. Petrônio, com isso, ele está satirizando a masculinidade frágil, sabe, daquela época também. E tem uma outra parte que eles se encontram com uma poetisa chamada Cici, e ela tenta seduzir Encólpio, mas ele não consegue, o negócio não consegue subir por causa da tal maldição. E ela manda os escravos baterem nele, dar uma surra nele. Tem um episódio numa galeria de arte onde um poeta chamado Eumolpo, mais outro nome estranho, fica recitando poemas lá intermináveis que ninguém queria ouvir, sabe? E ele é expulso a pedradas. Eu, Petrônio também estava satirizando os intelectuais chatos que querem ser metidos a gênio, sabe? E tem uma parte lá no navio que eles tentam fugir de alguém, mas eles acabam descobrindo que o dono do navio é justamente a pessoa que eles estavam fugindo, que queria pegar eles, sabe? E assim, tudo meio caótico, sem pé nem cabeça, mas sempre com uma crítica social por trás. Então, qual era o ponto de satírico? Primeiro, Petrônio estava mostrando a Roma real.
Não a Roma idealizada pelos poetas, dos poetas épicos, mas a Roma das ruas, dos golpistas, dos charlatões, a Roma de onde os escravos libertos ficavam ricos do dia para a noite e tentavam comprar respeito. A Roma onde todo mundo mente sobre quem é. A Roma onde o sexo era transacional, que nem aqui, né? E onde também ninguém é fiel. Onde todo mundo tá tentando levar vantagem em cima do outro. E segundo, ele estava meio que criticando os emergentes. O Malcolm é o exemplo perfeito que ele utiliza, o cara que tinha dinheiro, mas que não tinha classe, nem educação. Ele não sabia se comportar. E ele tenta compensar aquilo com ostentação, com exibicionismo, com festas malucas. E Petrônio, que era da elite refinada, tá olhando para esses casos, né, de novos ricos e pensando, vocês são meio ridículos, mas ao mesmo tempo ele também critica a elite tradicional, porque eles também são hipócritas em certa medida. Bajula, Trimalquião, os Trimalquião da vida quando convém, sabe? E também Petrônio, ele também satiriza a moralidade romana. Roma tinha essa imagem de virtude, de austeridade, de dignidade, mas na prática todo mundo estava transando com todo mundo, tendo casos, frequentando orgias. Petrônio expõe toda essa hipocrisia, sabe? E ele faz isso sem moralismo nenhum. Ele não está dizendo isso é errado. Ele está dizendo isso é como as coisas funcionam e como elas são. E Petrônio também, ele, ao mesmo tempo, ele também estava se divertindo, que o livro é engraçado. É meio que absurdo, mas também é bem. Ele é bem engraçado e obsceno ao mesmo tempo. Mas é divertido. Petrônio não tá pregando sermão, tá contando histórias escandalosas para entreter. E tem um detalhe interessante sobre o fim de Petrônio. Em 66 depois de Cristo, Nero estava ficando cada vez mais paranoico, matando qualquer um que ele achasse que era uma ameaça. E Petrônio foi acusado de conspiração no meio disso. Provavelmente umas intrigas da corte, né? Alguém com inveja dele. Nero condenou que ele se matasse. Era assim que funcionava. Você era convidado a cometer suicídio. Que era um jeito mais elegante do que a execução pública, né? E Petrônio fez isso. Mas do jeito dele, ele reuniu os amigos, fez um banquete, comeu, bebeu, conversou sobre poesia e arte, e aí foi abrindo as veias, deixando lá o sangue escorrer, sabe? E entre uma sangria ou outra, ele continuava lá, conversando, rindo, filosofando. E levou horas para morrer, mas morreu com um certo estilo, sabe? E antes de morrer, ele mandou uma carta para Nero, mas não pedindo perdão, não também bajulando, mas listando todas as orgias que Nero tinha participado, com quem, onde, detalhes bem escabrosos, sabe? Foi tipo, eu vou morrer, mas eu vou contar todos os seus podres que eu sei, sabe? E aí na Idade Média, a igreja tentou apagar o satírico, considerava, lógico, né, pornográfico demais, imoral, perigoso, mas alguns manuscritos sobreviveram. E no Renascimento, eles foram redescobertos. E de repente, os escritores perceberam o quão Roma era devassa. E eu posso dizer que esse legado, o legado de Petrônio, foi justamente combinar coisas que a princípio aparentam ser antagônicas. Porque Satyricon foi uma das primeiras obras literárias que conseguiu misturar, por exemplo, humor, sexo e crítica social. Porque Petrônio mostrou que dá para ser, por exemplo, inteligente e vulgar, profundo e engraçado, crítico e divertido, sabe? Então, quando você para pensar, sei lá, o que mudou de lá para cá, não foi muita coisa não, né? Os mesmos vícios, as mesmas hipocrisias, as mesmas preocupações de 2000 anos atrás ainda são os de hoje. A ostentação, a falsidade, a obsessão com status, né? E se você abrir o Instagram aí, só o que vai aparecer são os Trimalquião da vida, né? E naquela época, o dinheiro não comprava classe. Nessa também, né? Aliás, nessa até compra, se você investir muito, comprar muito curso, né? Que hoje é possível.
Mas naquela era mais difícil. Trimalquião era rico, mas continuava sendo um plebeu na cabeça, sabe? Culturalmente, porque a classe naquela época ela não vinha com dinheiro, vinha com educação, vinha com refinamento, sabe? E você podia ter o ouro do mundo todo que você ainda poderia ser ridículo. Você também percebe o quanto a hipocrisia é universal. Roma se achava virtuosa, moral, digna, né? Mas nos bastidores era uma putaria tamanho do mundo, traição, golpe. E isso não é exclusivo de Roma. É de toda a sociedade que quer se levar muito a sério. E, assim, satírico é incompleto, é fragmentado, é um pouquinho caótico, mas ele tem certas doses de genialidade, porque mostra a humanidade como ela realmente é e não como ela quer parecer. Meus amigos, então é isso. Satírico, de Petrônio, o livro que a igreja tentou esconder, que mostra a Roma que ninguém quer admitir que existiu. Vale muito a pena ler, existem várias traduções em português, algumas mais explícitas, obscenas, outras mais suaves. Escolha aí a que está mais de acordo com o quanto você quer saber sobre a obscenidade romana. Vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe aí para dar uma força. Valeu, até a próxima.